Então, é uma opinião, né? Quem traz isso é Bararuquea, e diz que disseram, não, vocês já traíram o povo, vocês levantaram-se contra a autonomia do povo, vocês não têm direito à autonomia da Halakha. Então, a Halakha segue como Hillel e a Halakha como Shammai, um Olamabá, vamos ver como é que isso vai ficar. Então, essa é uma opinião, é discutível, né? Esse relato é discutível, se realmente aconteceu dessa forma. Então, até aqui a gente tem a história. Resumida o quanto eu pude. Ok? Agora a gente vai entrar na Padanalachá. Quer tomar água, porque não foi pesado. Gente, tem alguma pergunta aí na parte da história, hein? Eu tenho que eu tomar uma aguinha. Bom. Vem agora além. O Sanhedrin do primeiro tempo, ou seja, do primeiro período do governo dos Macabeus, decretou, né, a lembrança da reconquista de Jerusalém, ordenando a guarda de 8 dias, onde não se deve entristecer, né, e acendendo nestes dias uma luz em memória ao milagre da multiplicação do óleo do templo, quando reinaugurado por Matitiato Macabeu. Então, segundo a Guemará, uma Serra de Shabbat, DAF 21b, o motivo por qual se acendem as luzes é porque se multiplicou o azeite. Rambam também define da mesma forma. Ele, apesar de trazer o relato que a gente falou, né? Tanto os decretos, os maus decretos dos Seleucidas contra o povo judeu, e também a reinvestida de Matitial, ou seja, a revolta de Matitial, e que a Kadosh Baruch Hu abençoou e liberou o povo desse domínio. Raman traz o milagre da lata de azeite que se multiplicou e diz que por isto, né, comemoramos e acendemos as velas de Hanukkah. A questão é que, obviamente, que o principal é a reconquista da terra, a reconquista da autonomia, isso não há dúvida, né? Agora, um povo que era vassalo, um povo que se escravizou, um povo que estava tão dominado, não era tão lógico que se gloriasse, ou seja, que se mantivesse nesse sentimento de liberdade, né? E quisesse cumprir leis com base numa liberdade nacional. Prova disso é que quando o reino, né, estava em decadência, em lugar de se levantar um novo rei, né, e seguir com a autonomia, vão a Roma e traz Roma como administrador. É como que dissessem, olha, a gente não tem experiência de administrar, a gente não tem experiência com reis, né, depois de David Ameller, nenhum rei, né, foi tão bom para a gente assim, não foi capaz de administrar o povo. Então, venham vocês têm mais experiência e nos administrem, porque não temos capacidade, em outras palavras. Então, os sábios entendem que é melhor falar do milagre, né, e dizer, olha, porque a Hashem te ajudou, lembrem. E guardamos essa história, porque no futuro a gente vai precisar dela. Né? Essa é uma opinião. Outra opinião diz que não. Diz, não, na verdade, o óleo não é nem relevante, né? E que a lei não foi dada pelo óleo, senão pela libertação em si. Como é que a gente vê isso? A gente vê no seguinte. Quem vai ver no próximo slide. O que está proibido e o que está permitido em Hanukkah? Hanukkah é uma festa muito light, assim, é muito simples. Né? Porque eu falo, vou acendo a vela, vou para casa. Vou para casa, acendo a vela, como, durmo. De boa. Né? Vejo Netflix. Então, Hanukkah é uma festa relativamente fácil, porque não tem muitas proibições, né? E não tem muita coisa para fazer. Né? Muitas ordens de faça assim, faça aquilo. Né?
Em todo caso, decretaram os sábios que era proibido elogiar um morto. O que é elogiar um morto? É fazer respeito. Né? Quando uma pessoa morre, né, todos se param frente ao corpo e contam os seus bons atos. Mas só que isso leva à tristeza do público, né? Porque lembra das boas ações que a pessoa fez e se entristece. Então, como está proibido se entristecer nesses 8 dias, então elogiar um morto está proibido, a menos que seja um Talmid Chacham. Né? Se for um Talmid Chacham, você se pode. Por quê? Porque ao elogiar, incentiva as pessoas a guardar a Torá, o mitzvot, e esse é o objetivo da festa. Né? Proibido jejuar, né? O motivo é óbvio, porque tem que comer sufganhar e engordar. O que está permitido? Está permitido executar trabalhos, né? A pessoa pode trabalhar, não tem nenhuma atividade proibida. As mulheres se acostumaram a não executar trabalhos no tempo em que as velas estejam acesas. Qual é esse tempo? Meia hora. Então, se as velas estão acesas 3 horas, não quer dizer que ela não vá trabalhar às 3 horas, né? Como as linhas estão acesas ainda, desde a esquiar, então já está aqui acesa com umas 3 ou 4 horas quase. Não quer dizer que não vá seguir os trabalhos. Ou seja, ela, no período que é da mitzvah, que a gente vai ver mais adiante, então ela não faz nenhuma atividade, né? Descansa, né? Ela regozija, né, nesse momento. Refeições festivas são opcionais, não são obrigatórias, né? Não é como Shabbat e demais Hagim, ou como Purim. Purim é obrigatório ter a Seudá. Seudá é halachá, é mitzvah. Aqui não tem mitzvah de Seudá. Por quê? Porque não tem mitzvah de se alegrar em Hanukkah. Embora seja alegre, mas não tem mitzvah de se alegrar. Interessante, né? Os sábios já construíram a coisa, né? Assim, olha, vamos reconhecer os atos dos macabeus, mas não vamos dar a vocês também tanta bandeira assim, né? Que vocês nos perseguiram, nos mataram, então vamos fazer aqui uma lei que seja bom para vocês, mas melhor para a gente. Ordem de acendimento das velas e seu lugar de acendimento, né? Todos devem acender as velas, inclusive o pobre deve conseguir dinheiro para comprar óleo para acender velas. Então, todo mundo tem que acender as luzes de Hanukkah. Certo? Mitzvah acender uma luz por dia. Essa é a mitzvah, uma única luz. Se a pessoa não tem dinheiro, não tem nada, mas tem uma vela, acende essa vela, né? Espera meia hora e apaga. E acende no outro dia, espera meia hora e apaga, até cumprir os 8 dias. Ok? Mas a mitzvah é acender apenas uma única vela. O costume não é esse, né? Mas para que entendamos qual é a mitzvah. O costume difundido desde os tempos dos Amoraim é acender uma vela adicional a cada dia até completar 8 velas no 8º dia. Esse é o costume. Há uma discussão entre Hillel e Shammai se deve acender primeiro 8 velas e ir diminuindo, ou se deve primeiro acender uma vela e ir subindo. Isso está em Masechet Shabbat, na página 23b, 23a, 23a. E vem discutir qual é a ordem, né? Então, a mitzvah termina a halachá dizendo que a mitzvah é acender uma vela, né? Mitzvah lemeadrim é adicionar uma vela a cada dia. Primeiro dia acendo uma, segundo dia acendo 2, até que chega no 8º dia acendo 8 velas. Né? E a mitzvah meadrim é acender, cada membro da casa acender também uma Hanukkah. Não somente o pai, né, o dono da casa, o chefe da família, senão que cada um vai acender sua Hanukkah. E essa é a forma mais meuderet, ou seja, a forma mais bonita de se fazer a mitzvah. Né? Mas isso é tudo adicional. Né? Isso não é a obrigação. Cada vela deve ter apenas uma única chama. Então, uma vela de Havdalah não serve, né? Que ela tem muitas chamas. O que é que vai acontecer? Que cada chama vai ser considerada como uma vela. Né? Se acende os pavios em uma tigela de azeite, você pega um pratinho, um pires, coloca azeite, bota os paviozinhos deitadinhos nele e acende, né? Se acende assim, vai aparecer o quê? Quem olha de fora vê misturado, vê fogo e fogo, fogo e fogo, ou seja, não identifica. Então, como não se identifica, considera como se fosse uma fogueira e assim não cumpre a mitzvah. Porém, se é tampado e cada fogo sai de seu próprio biquinho, aí se considera valendo,
porque cada fogo é identificável. Então, tem que ter cuidado com essas Hanukkot modernas, né? Tem gente que designer que faz Hanukkot moderna, e eu vi uma na sinagoga, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, vai cumprir mitzvah com isso? Porque era cada um saía de um lugar assim, tá? E no final das contas, eu olhando aquilo dali, não sabia qual era a primeira, qual era a última, não tinha nem ideia. A pessoa que vai acender ali não vai saber o que vai acender, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. O melhor é que seja em linha, que sejam identificáveis. Porque o objetivo é que se identifique o dia que está acendendo. Ok? A vela do dia. A Hanukkah deve ser acendida na porta de casa, que dá para a rua, né? Ao lado esquerdo, em lado contrário da mezuzá. Ou seja, lado esquerdo no sentido de quem está dentro de casa. Lado direito no sentido de quem está fora de casa. Ok? Ou seja, a mezuzá tem que estar a mezuzá de um lado, a Hanukkah do outro. Ok? Por quê? Para que esteja dos dois lados coberta de mitzvah, ou seja, esteja cercada de mitzvah a casa. Ok? Quem vive em um andar elevado acende na janela, que dá para a rua. Ok? Em tempos de perigo, se acendia a Hanukkah dentro de casa, né? Para não se revelar ninguém judeu, se acendia dentro de casa. Qual é a mitzvah da Hanukkah, das luzes de Hanukkah? É lefarsem amnes, ou seja, anunciar ou publicar o milagre. Então, quando você publica dentro da sua própria família, você já está cumprindo a mitzvah. Ok? Mas, o objetivo é publicar para fora. Então, se publica isso para fora. Bota na janela, bota na rua de casa, para que o povo de fora veja. Não se deve ter proveito das luzes de Hanukkah. Né? Hoje em dia isso é menos aplicável, porque hoje temos luzes elétricas. Né? Então, hoje, se quem quiser acender uma Hanukkah somente de 8 velas, de 8 braços, sem o nono braço, pode acender sem nenhum problema, certo? Porque hoje já existe luz elétrica, não tem necessidade de uma luz adicional para dizer que essa luz é que eu vou usar para ter proveito, não ter um proveito da luz de Hanukkah. Ok? Não se coloca luzes no chão, abaixo de 3 tefachim. Então, ou seja, se vai acender, não pode estar tão baixo, a menos de 3 tefachim, né? 1, 2, 3, mais ou menos 30, de 27 a 30 centímetros. Né? Por quê? Porque é menosprezar a mitzvah. Né? Tampouco não deve estar a mais de 20 amot. Né? Ou seja, mais de 9,6 metros. Por quê? Porque ninguém vê. As pessoas passam e não vai olhar para cima para ver a luz. Não se vê a luz. Agora, a pergunta aí, quem mora no apartamento, se for uma cidade como Maceió, Recife, ou seja, que tem muitos prédios, se você acende ela na sua janela e se o prédio de frente vê, tá, beleza, acenda. Ok? Não tem nenhum problema, pode estar a 100 metros, não tem nenhum problema. Na sinagoga, você acende a Hanukkah na parede em direção sul. Né? Na sinagoga, você tem a parede que estiver na direção sul, né, que estiver em direção a Sergipe, nessa parede que vai estar posicionada a Hanukkah e acender aí. Por quê? Porque é o lugar onde estava posicionada a Hanukkah no templo. A Hanukkah, perdão, a Menorá no templo. A Menorá estava na zona sul do templo, então vamos acender também a Hanukkah na zona sul. Quando se deve acender a Hanukkah? Não se deve acender a luz de Hanukkah antes do pôr do sol, a menos que seja necessário. Okay? Se por um acaso a pessoa tem um voo, vai viajar e não tem outra, então a pessoa pode acender antes do pôr do sol. Ok? Mas o ideal é acender com o pôr do sol. Quando? Segundo o Rambam, com o pôr do sol, no início. Né? Segundo o Tur, Rosh, Ran, Shulchan Aruch, somente ao final do pôr do sol, ou seja, com a saída das estrelas. Mas só que aí entra em uma discussão. Por quê? Qual é a mitzvah que a gente tem ao fim do pôr do sol, o Tzeta Kohavim, uma mitzvah que a gente faz todo dia, Shema Israel. Aí a pergunta é, quando a pessoa vai fazer Shema Israel e quando vai acender a luz de Hanukkah? Tem dois mitzvot que se encontram. Shema Israel é da Torá, Hanukkah é dos sábios. Então, qual é que vai dar preferência? Obviamente, a Shema Israel. Então, se o Shulchan Aruch diz que a pessoa deve fazer acender a luz com o pôr do sol, no fim do pôr do sol, e não deve nem diminuir, nem alterar esse horário, tem um problema. O que vai acontecer com o Shema Israel? Né? Então, o que acontece é que
entende-se do Shulchan Aruch que a sua intenção é a partir de Tzeta Kochavim. Então, a pessoa primeiro faz chamar Israel e depois acende as velas. Mas, desde que o sol começa a se pôr, já pode acender as velas, na condição que elas fiquem acesas até depois da saída das estrelas. Ok? O que significa essa saída das estrelas? Outra coisa é que o Shulchan Aruch não é tão restrito nisso, porque ele também entende a necessidade de quem tem que acender mais cedo, né? E ele aconselha colocar mais azeite, né? Que é o que a gente vai dizer agora. Por que tem que deixar acesa até a saída das estrelas? Porque era o tempo que as pessoas estavam na rua. Qual é o objetivo? Não é publicar o milagre? Você vai publicar para quem? Para os pássaros? Para os morcegos? Para as corujas? Não. Tem que multiplicar para a gente. Então, desde que tenha gente na rua, você pode acender a Hanukkah e vai cumprir assim a mitzvah. Não importa se vai ser no pôr do sol ou à meia-noite. Hoje em dia, isso não importa. Na época, aí estamos falando há 500 anos atrás, 700 anos atrás para trás, isso sim, porque as pessoas não andavam nesse horário na rua. O sol se punha, né? Assim se fala? Se põe, o sol se põe, o povo para casa. Né? Então, tinha que era pegar esse momento que o povo estava voltando para suas casas para que todo mundo visse o milagre, o anúncio do milagre. Ok? Não alcançou a acender com a Shkiá, acende depois, desde que seja um horário que ainda haja pessoas nas ruas para ver as velas. Óleo e pavio para as velas. Todo óleo e pavio são aptos para as velas de Hanukkah. Ok? Qualquer tipo de óleo, qualquer tipo de vela. Né? Vela de parafina, vela de sebo, gordura animal, gordura vegetal, não importa. Inclusive que o que seja proibido para Shabbat está permitido para Hanukkah. Velas estão permitidas, não tem que ser com azeite, né? E o costume ideal é usar azeite de olivas. Por quê? Porque o milagre foi com azeite de olivas, que era o que é usado no templo. Né? Contudo, luzes elétricas não atendem a mitzvah. Então, quando a gente vê o Chabad, que é assim, aquelas Hanukkot grandonas, assim, com luzes elétricas, ele não está cumprindo a mitzvah da Hanukkah, ele cumpre, sim, a essência da mitzvah, que é anunciar o milagre, mas não com o acendimento das velas. Então, por essas velas, não se pode recitar brachá. No Kotel, na Cidade Velha, tem uma Hanukkah gigante que se acende com azeite. Né? Ela é grandona mesmo e tem as caixinhas lá e se acende com azeite. E o rabino do Kotel vai e acende. Então, nesse caso, ele cumpre a mitzvah, porque aí é azeite, ou seja, não é luz elétrica, apesar de ser grande. Acendimento das luzes. Se pode acender as luzes de Hanukkah a partir de outra luz de Hanukkah. Ok? Então, se pode usar uma e acender a outra. Não tem nenhum problema. Por quê? Porque é tudo da mesma mitzvah. Agora, o que não se pode é usar a luz de Hanukkah para acender outras coisas. Porque não se pode ter proveito. Inclusive, se tiver uma outra Hanukkah, pode usar a luz de Hanukkah para prender essa outra Hanukkah. Mesmo que o dono da casa, o pai, o chefe de família, como queiram chamar, já tenha seguido a Hanukkah e todos já tenham cumprido a mitzvah com ele, quem acender também cumpre. Então, pode usar luzes de Hanukkah. Uma vez acendendo as luzes, se por um acaso se apagarem as luzes, mesmo antes do tempo de meia hora, mesmo antes que tenha sido o fim da Shkiá, mesmo antes que tenha aparecido as estrelas, você já acendeu, já cumpriu a mitzvah. A mitzvah se cumpre com o acendimento. Se apaga depois, não tem problema, não precisa voltar a acender, todo mundo se acostuma a acender, porque é bonito. No caso, na sexta, por exemplo, não se poderia pegar uma luz de Hanukkah para acender a vela de Shabbat, né? Porque a luz de Hanukkah acesa antes, não se poderia, né? E aí você está considerando tanto a luz de Shamash quanto as luzes de Hanukkah? Ou só a luz de Shamash não é problema. O Shamash não é problema. Ah, tá. Sim. O Shamash não é parte da mitzvah. Shamash poderia, por exemplo. Shamash pode, não tem nenhum problema. Inclusive, pode retirar o Shamash e usar para acender o fogão, acender tudo que você quiser, queimar a casa, com a condição que as outras não sejam tocadas. Ok? Acende primeiro a vela que está à direita, que corresponde à mitzvah. Agora vai ser a parte complicada. Eu vou tentar explicar. Eu sei que todo mundo já mais ou menos sabe isso,
Mas é muito comum, eu vejo muito, eu estava buscando fotos de Hanukkot para colocar aqui na apresentação, e eu encontrava muitas fotos erradas. Então, eu não imaginava que o povo errasse tanto, mas acontece. Então, você tem a Hanukkah, você vai acender primeiro, se você está aqui, a Hanukkah está na minha frente, e para lá está a rua, então eu acendo o lado direito primeiro. Então, tudo eu vou acendendo da direita, em direção à direita. Sempre em direção à direita. Né? Porque a gente é de direita, a gente não é de esquerda, é de direita. A gente começa da esquerda, mas vai para a direita. Sem querer meter política na história. Então, aí, um exemplo de um Hanukkah. Você vê que ali, depois dela está a janela, certo? Então, quem acendeu primeiro, acendeu na extremidade direita. Ok? Não o contrário, na extremidade direita. Seja onde estiver, sempre a direita tem a preferência. Depois de acendida a luz de mitzvah, se acende as demais. Ou seja, estamos no terceiro dia de Hanukkah, então eu não vou acender a primeira luz que está na ordem, né? Da direita para a esquerda. Eu vou acender a luz que é correspondente ao dia. Né? Então, eu tenho aqui a Hanukkah, né? Bonitinha, e cada velhinha tem o seu número. Né? 1, 2, 3, 4. Eita, por que você fez aqui ao contrário, rapaz? Eu não mandei sair. Bom, não importa. Mas eu vou acender, no caso aqui com o 8º dia, eu vou começar com a do 8º dia e vou diminuindo até a última vela. Então, ou seja, a primeira linha é a ordem de dias, a segunda linha é a ordem de acendimento. No primeiro dia, eu acendo somente essa vela. No segundo dia, eu acendo primeiro a vela do segundo dia e depois a vela anterior que foi acendida ontem. No 5º dia, eu vou acender a vela do 5º dia primeiro. Depois eu vou acender a vela que eu acendi no 4º, a que eu acendi no 3º, a que eu acendi no 2º e a que eu acendi no 1º. Então, essa é sempre a ordem. Ok? Aquele que acende, cumpre a mitzvah. Digamos que eu acendi a vela, veio outra pessoa e pegou a luz e colocou lá fora da casa, que é para todo mundo ver. Quem cumpriu a mitzvah? Quem acendeu e não quem moveu. Na verdade, não se pode nem mover. Tem que acender no lugar que vai publicar o milagre. Ok? Ah, mas é porque estava passando o exército inimigo, então a gente acendeu dentro de casa. O exército passou, então agora já pode publicar o milagre. Então vou pegar e colocar na janela. Quem acendeu cumpriu o mitzvah, quem moveu não fez nada. Ok? Estando hospedado na casa de alguém, deve-se ser partícipe, né? Deve participar com o dono da casa e pagar o equivalente ao azeite usado para o cumprimento da mitzvah. Certo? Por quê? Porque não é uma mitzvah, como ele não é membro da casa, ele não pode se apoiar que o dono da casa acende e ele vai ficar na boa aí, peguei de arregão. Não. Tira aí R$1, 50 centavos, né? O que seja, dá ao dono da casa, olha, eu quero ser participante, eu quero fazer uma shotafut, não sei como é que diz isso em português, eu quero fazer uma shotafut contigo, ser shotaf no cumprimento da mitzvah. Quero ser parceiro teu no cumprimento da mitzvah. Então, faz a sociedade, essa é a palavra, faz essa sociedade, paga-se, porque o dono da casa comprou o azeite, você também comprou. Comprou o quê? Aquele meia hora da metade do azeite, ou de 1/4 do azeite, ou que seja, que corresponda à sua parte dentro da família que está ali. Você comprou aquele pedacinho de azeite, pronto, você está cumprindo a mitzvah junto com o dono da casa e todos os membros. Quem está viajando também deve acender as velas de Hanukkah. Seja onde ele estiver, tem que acender. Quem estuda nas yeshivot também acende, não se apoia nos pais que estão em casa. Okay? Mulheres também estão obrigadas com a mitzvah. Elas também devem acender as luzes, ou se apoiar nos seus esposos, porque as mulheres e os filhos podem se apoiar nos pais quando estão todos em casa. Mas se não, se ela está sozinha, ou não está em casa, ou viajou, ela tem a obrigação de acender. Ok? E é interessante, porque Hanukkah é uma mitzvah sheizman grama, ou seja, que o tempo determina, e ainda assim a mulher está obrigada. Né? Diferente das outras mitzvot. Por quê? Porque ela fez parte do milagre. A berachot, 3 brachot são ditas na primeira noite. Primeira brachá, que deixa mitzvotar, veitzivan leadrik ner Hanukkah, né?
Claro que toda brachá começa com o começo. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Ok? Depois disso, não acenda a luz. Só acenda a luz ao final das 3 brachot no primeiro dia, que vocês vão fazer hoje. Hashem Hashem Mezot Avesivano Leadrik Nechanukah. שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, ושהחיינו והקימנו והגיענו לזמן הזה. Recitou as 3 brachot, então acende a luz. Já a partir do segundo dia, se recita apenas 2 brachot. Leadlik de Hanukkah ve'asa nisim. Ok? Quem não acendeu as velas e nem vai acender as velas nesse dia, não vão acender as velas. E ninguém acendeu por ele, ou seja, não cumpriu a mitzvah. Se ele vê as velas acesas, ele deve fazer a brachá, né, ala nissim, somente a segunda brachá. Por quê? Porque ele não acendeu e nem é shechiano porque ele não cumpriu a mitzvah. Mas como ele viu o acontecimento, ele viu o anúncio, ala nissim é pelo anúncio do milagre. Então ele faz uma brachá pelo anúncio do milagre, que é uma brachá de agradecimento. Depois de acender as velas, se recita a memória do porquê do acontecimento, recitando Hanerot Alelu. Hanerot Alelu ananu madrikim, Hanerot Alelu ananu madrikim, malanissim. Então, se recita isso, porque isso é dizer, olha, por que eu estou acendendo essas velas? Não é porque é bonitinha. Não é para fazer competência, não. Como é que se diz? Fazer... Taharut, como se diz em português? Concorrência. Não é para fazer concorrência com o Natal, não. Né? Eu estou cumprindo a mitzvah. Eu quero dizer qual é o motivo dessa mitzvah. Então a pessoa vai e diz, olha, estou cumprindo, estou acendendo por esse motivo. Porque veio o Cohen Gadol, Matitiel, Cohen, e lutou contra o exército grego, e venceu, e purificou o templo, e essas velas são santas, e não posso usar nelas, só olhar para elas, para agradecer a Hashem e agradecer seu nome. Entendeu? Em Erev Shabbat, como se acende as velas de Hanukkah? Né? A gente sabe que depois que acende as velas de Shabbat, as mulheres não fazem nenhum outro trabalho. Né? Não cumpre mais, não faz nenhum trabalho proibido. Contudo, ela também poderia colocar a kavaná de receber Shabbat mais adiante. Né? Mas, em Shabbat, em Erev Shabbat, se acende as velas de Hanukkah antes da Shkiah, porque, lembrando que as velas de Shabbat, a gente também acende antes da Shkiah. Né? Então, antes da Shkiah, se acende as velas de Hanukkah, ou velas compridas o suficiente para alcançar depois de Tzeta Kohavim, ou colocar azeite suficiente para alcançar esse período aí de meia hora, 40 minutos. Ok? Que vai tomar. Primeiro acende as velas de Hanukkah e somente depois as velas de Shabbat. Ok? A Havdalah em Motzei Shabbat, na sinagoga, primeiro se acende as velas de Hanukkah e depois se faz a Havdalah. Nas casas, primeiro se faz a Havdalah e depois se acende as velas de Hanukkah. Ok? Então tem uma troca aí, tem que colocar atenção. Na sinagoga, primeiro se acende as velas de Hanukkah e depois faz a Havdalah. Nas casas, primeiro faz a Havdalah e depois se acende as velas de Hanukkah. Alguém pode me dizer o porquê dessa troca? Alguém pode pensar aí o porquê da troca? Eita, o povo dormiu, é? Estou tentando entender aqui. Ah, que bom. Alguém está acordado, porque o resto desapareceu. Não venha com desculpa não, Jovino. Você nem estava aí. Quando você tira a imagem, é porque você sai. Vai gasear a aula, vai passear. Não. Eu estou cuidando das coisas aqui, ó. Me engana que eu gosto. Olha, essa troca é intencional. Óbvio que é intencional, tudo no judaísmo é pensado. Né? A gente já falou muitas vezes. Né? No fim de cada ação, o pensamento é o primeiro. Na sinagoga, primeiro se acende as velas de Hanukkah e depois faz a Havdalah, por um motivo muito simples. O judeu é apressado. Acabou o Shabat, quer ir para casa.
Ele não quer esperar para o Havdalah, ele vai fazer a Havdalah em casa também, né? Então não espera o Havdalah no Beit Knesset, vai direto para casa. Então, para que possa haver a publicação do milagre, né, o anúncio do milagre, então primeiro acende as velas de Hanukkah, depois de Arvit, quando termina Arvit, que já fez a Havdalah dentro da Midah, então acende as velas de Hanukkah com brachot, para que todos vejam e todos possam participar do anúncio do milagre, e em seguida faz a Havdalah. Já na casa, como já está todo mundo em casa, ninguém tem que correr para nenhum lugar, então sim pode, dentro da casa, primeiro fazer a Havdalah, que é o correto, por quê? Porque a Havdalah é uma mitzvah que é com mais frequência, e as mitzvot que a gente cumpre com mais frequência, elas têm prioridade. E depois acende a luz de Hanukkah, porque a luz de Hanukkah é uma mitzvah que tem menor frequência. E ela tem menor prioridade, nesse caso. Okay? Lá quem tem a chave é o Juvino, só sai se o Juvino deixar, então pronto. Fazer normal. Aí tá todo mundo preso, só sai se o Juvino deixar. Óleos e pavios usados. O que é que se faz? Eu acho que essa aí pouca gente deve saber. O que é que se faz com o óleo e o pavio usado em Hanukkah? Se a gente está falando do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia, né? O óleo que sobrar e o pavio que sobrar pode ser reaproveitado para o dia seguinte. Ok? O pavio, se quem quiser trocar o pavio, pode trocar. Né? Agora, o que é que faz com o pavio usado? Guarda. Vai juntando os pavios usados. Ok? O que é que vai fazer com esse pavio usado? Duas coisas. Ou vai enrolar em duas bolsinhas de plástico, duas sacolinhas de plástico, jogar fora, ou vai queimar. Por que isso? Existem duas coisas. Três coisas. Uma coisa é a mitzvah. A mitzvah era cumprida com o auxílio de alguma coisa. Né? Qual é a mitzvah de tefilim? Colocar os pergaminhos na frente da cabeça. Para colocar os pergaminhos na frente da cabeça, necessita de duas coisas. Uma, o tefilim. E o tefilim em si necessita de outra coisa, que é o quê? Onde ele vai ser guardado, porque tem que duchar. Né? Então, o tefilim é refetz mitzvah, é o objeto da mitzvah em si, porque ele é o que dá faz a mitzvah existir. E a bolsinha do tefilim se chama tashmish kedushá. Ele é um utensílio da santidade, ou um utensílio da mitzvah. O que isso significa? Que o tefilim eu não posso jogar no lixo, porque ele tem santidade. Mas a bolsinha do tefilim eu posso jogar no lixo. Eu tenho um talit. Qual é a mitzvah do talit? Tzitzit. Então, os fios do tzitzit é o objeto da mitzvah. O manto do talit é tashmish mitzvah, ou tashmish kedushá. Então, ele não tem a mitzvah, que tem a mitzvah o tzitzit. Então, os fios de tzitzit eu os guardo, boto em duas bolsinhas e jogo fora, mas o talit eu posso jogar fora para fazer o que eu quiser com ele. Entendeu? Essa é a diferença. No caso de Hanukkah, ou também das velas de Shabbat é a mesma coisa, a Hanukkah é tashmish kedushá. Não tem nenhuma santidade. Pode derreter e fazer um anel. Né? Os copinhos de vidro, que está aí na Hanukkah, pode tomar cachaça depois. Lavou, tá novo. Né? O azeite que está aí é kedushá. Por quê? Porque ele é o objeto que faz a mitzvah. O pavio é o objeto que faz a mitzvah. Né? A ruelinha de corcho, como se diz corcho em português? Que tapa o vinho. Cortiça. Cortiça. A cortiça não é parte da mitzvah. Ela auxilia a mitzvah. Ela permite que o objeto de mitzvah cumpra sua função. Então, a cortiça pode jogar fora, mas o pavio e o azeite não. Então, o que é que se faz com pavio e azeite? Chegando no 8º dia, que não tem mais como aproveitá-lo, também não pode guardar o ano seguinte. Né? Porque vai estar velho. Não pode guardar o ano seguinte. Queima tudo. Há algum problema com relação ao material do pavio, Caleb? Porque, assim, nenhum. Qualquer material pode ser usado. Certo.
Ok? Qualquer material pode ser usado. Porque as de Shabat tem algumas proibições, né? Shabat é outra coisa. Mesmo que venha ter mistura de lã com algodão. Não tem problema. Lã e linho, você quer dizer, não tem nenhum problema. Porque a proibição de lã e linho é para o vestir-se. Se eu tenho lã e linho misturado, usado na construção civil, não tem nenhum problema. Ok? Então, não passa nenhum problema. Porque em Shabat sim tem problema. Por quê? Porque as velas de Shabat, elas são para que finalidade? Para ter proveito. A pessoa tem a mitzvah de ter proveito das velas de Shabat. Seja para o Shalom Bait, né? Seja para que a casa fique escura, né? Seja para a santidade do Shabat. Ela tem que ter proveito. A luz de Shabat estão para iluminar a casa. Então, para iluminar a casa, tem que ser uma iluminação boa. Então, o que acontece é que não pode ser um azeite que a vela fique piscando. Não pode. Né? Não pode ser um pavio que o fogo não fique em volta do pavio, fique por cima do pavio. Né? A gente sabe que entre o fogo e o pavio existe uma camada de ar, né? Que é o gás da parafina ou do óleo que está queimando. Então, ele cria uma camada de ar. O fogo ele não está em contato com o pavio. Né? Mas tudo bem que ele não esteja em contato com o pavio. Hoje a gente vê isso por microscópio. Mas ele não pode estar o pavio aqui e o fogo acender em cima, longe do pavio. Ele tem que estar junto com o pavio. Né? Então, são algumas leis de Shabat, mas isso não se aplica a Hanukkah. Porque a gente não tem proveito da luz de Hanukkah, senão é suficiente com vê-la, mas não com ter proveito dela. Agora, o que sobrar do pavio e do óleo, do 8º dia, junta-se tudo e queima. Faz uma fogueirinha, queima tudo. Ok? Porque não se pode reaproveitar um objeto de mitzvah para outros fins. Eu não posso, vou trocar de talit, vou cortar aqui o tzitzit, cortar, a pessoa pode invalidar, não tem problema. Vou cortar uma toalha de mesa. Vou cortar, não, a toalha de mesa pode fazer. Com o talit, se quiser fazer uma toalha de mesa, não tem problema. Mas não, com o tzitzit... juntar os tzitzit para fazer uma toalhinha. Não pode. Fazer um crochê. Né? Não pode. Nem pegar a correia do tefilim e substituir a correia da bolsa. Não pode. Ok? É a discussão também de usar livros também, né? Livro não, mas você pegar, por exemplo, a bolsa tefilim com o tefilim dentro para fazer cama para colocar um livro em cima. Né? Nem não pode, né? A bolsa do tefilim? Sem o tefilim? Não, com o tefilim dentro. Não pode. Para fazer apoio para outra coisa, não pode, né? Não, justamente o tefilim tem que estar por cima de tudo. Ele não pode servir apoio de nada. Então, o óleo sobrando deve ser queimado. Ok? A gente chega agora na parte da liturgia. Aí agora, Leandro vai tomar um café e se acordar. Né? Na cerveja. Ó. Tem 1 minuto. Acho que eu vou fechar esse vídeo e abrir outro, ok? Vai ser melhor. Stop.